bem-vindos a mais um programa Central de Enfermagem, produzido por mim, Ana Miranda, e exibido na TV Profissão Saúde. Hoje nós vamos abordar um tema sobre água, que é um recurso milenar, uma das substâncias mais abundantes na superfície da Terra, que cobre 3/4 da superfície, sendo que 94% é salgada, encontrada nos oceanos, e 1,8% ela está na forma de congelada. Os 0,8% restantes da água doce é de onde a gente retira o abastecimento para o consumo humano a nível mundial. Então, a água que consumimos é adequada para o processamento de produtos para a saúde? Para responder essa pergunta e alguns outros questionamentos, nós convidamos a Maria José Silveira. É um prazer tê-la conosco, Maria José, e vamos discutir aqui esse tema que é tão interessante. Tão muito obrigada polêmico. pela sua... Também. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui falando de um assunto assim tão importante que é a água, que hoje, a falta d'água tem trazido grandes problemas. Então vamos lá à nossa discussão e falar com esse povo aí. Muito obrigada pela presença de todos que estão nos assistindo neste momento. Maria José Silveira é bacharel em Ciências Biológicas pela Unesp Rio Claro, São Paulo, especialista em microbiologia, trabalhou como microbiologista no Laboratório Fleury durante 15 anos, trabalhou como microbiologista no Laboratório do Hospital Adventista de São Paulo e trabalhou também como voluntária durante 5 anos na Dermatologia Sanitária da Faculdade de Saúde Pública da USP. Na Controbio, é sócia-diretora desde 1991, data da sua fundação. Gostaríamos de ter a participação de todos vocês e, para isso, enviem suas perguntas e dúvidas através do nosso e-mail, centraldeenfermagem@gmail.com. Bom, Maria José, é um prazer recebê-la. Eu realmente já assisti algumas das suas aulas, gosto muito, é uma profunda conhecedora do assunto, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, Maria José, como você mesma disse, nós vivemos um verão meio atípico esse ano, né? Bastante atípico. Isso. Considerando o que já foi dito na introdução, sobre a questão do percentual de água doce disponível, quais são as repercussões sociais do baixo nível dos reservatórios de água, não só para a população em geral, mas para os pacientes? Para os pacientes, se houver uma falta d'água no hospital, por exemplo, então vai afetar o quê? Central de esterilização, a higienização deste ambiente, vai faltar água para os pacientes, então aí vai ficar bastante complicada a questão. Mas essa questão dos reservatórios estarem com um nível abaixo do preconizado, isso interfere na qualidade da água? Interfere na qualidade da água do reservatório. Essa água aqui em São Paulo, graças a Deus, essa água é tratada. Então ela vai para a concessionária, vai entregar uma água boa para você mesmo, que seja em pequena quantidade. Ela vai entregar uma água toda tratada. Independente dessa concentração de químicos, de micro-organismos nesses reservatórios naturais. Porque a gente tem acompanhado na mídia, morte de peixes, porque em quantidade, em função da qualidade da água. Da redução do nível da água. Então, o que acontece? Ocorre a concentração de substâncias químicas, o microbiológico também é alterado, ocorre uma concentração maior de micro-organismos e é provável que a mortandade de peixes, até a gente já assistiu esses dias, falando sobre isso numa cidade do interior, é provável que seja em decorrência dessa concentração de produtos químicos na água. Tá. Mas com relação ao abastecimento não, porque esses reservatórios tratam essa água, ela pode ser racionalizada, vamos dizer assim, mas a qualidade é mantida. A qualidade é mantida. Ainda bem, né? Então, ainda bem. A nossa parte é realmente racionalizar esse uso. Sim, é todo mundo ter a consciência de vamos economizar água. Tá bom. Bom, também a gente ouviu muito algumas pessoas comentarem a aquisição de climatizadores de ar em função do calor e que esses climatizadores pediam uma água pura. E algumas pessoas confundem água pura com água mineral.
tem uma diferença aí. Você poderia colocar para a gente? Existe. Ninguém vai pegar uma água pura destilada, uma água purificada, que pode ser por osmose reversa, por diversos tipos de purificação, e colocar para funcionamento de um sistema de ar-condicionado. Por exemplo, um sistema que utiliza torre de refrigeração, são quantos litros? Não são 3 litros, né? Então é muita água. Alguns já utilizam água de reuso ou água de abastecimento público. Agora, água purificada, não. Então pode ser uma água da rede, então é uma água que vem da rede. Isso é triste, porque está utilizando uma água da rede, que poderia estar sendo utilizada para outros fins. Certo. Né? Mas não, isso de água purificada, não. Não, né? Não. Mesmo assim, o custo seria exorbitante. Né? Seria exorbitante. Certo. E com relação à potabilidade da água de São Paulo, por exemplo, como que você classifica a qualidade da nossa água? A Sabesp coloca uma água muito boa. A água é muito boa em São Paulo. Então ela chega no cavalete, na entrada do edifício ou da residência, com uma quantidade de cloro adequada, e ela entra boa. Quando você faz um ensaio e você compara, quando ela entra pelo sistema de distribuição, então ela pode ter uma contagem de bactérias heterotróficas. Mas no cavalete ela entra como uma água boa. O cloro se perde no sistema de distribuição. Então a água entra na caixa inferior, o cloro se mantém. Quando ela vai para a caixa superior, onde ela é distribuída, recebe luz solar, o cloro é demandado. Então, se a caixa d'água se não existe uma periodicidade de limpeza na caixa d'água, então pode proliferar micro-organismos. Então, nos pontos distantes da caixa superior, você pode encontrar bactérias heterotróficas. Você guarda essa palavra aí que nós vamos voltar nessas bactérias heterotróficas. Então, pelo que eu estou percebendo, uma infecção de um paciente, que às vezes é relatada por banho de chuveiro, é decorrente dessa água que ela sai boa, mas ela passa, vamos dizer assim, de uma maneira mais simples, pela tubulação, ou não tem o filtro adequado, e essa água está contaminada e acaba contaminando e infectando o paciente. Sim, não sei se você gostaria de falar agora sobre a legionela. Legionella replicate to high numbers in warm, stagnant water, such as that found in hot water tanks, cooling towers, large air conditioning systems, and whirlpool spas. Legionella is not passed from person to person. Instead, infection is by inhaling droplets of contaminated water from these sources, and people may be exposed to Legionella in the home, the workplace, hospitals, or public places. Legionella are internalized into a phagosome by patrolling alveolar macrophages. Legionella makes a secretion system encoded by the .ICM genes. Signaling proteins, or effectors, secreted through the .ICM system prevent phagosome maturation. Phagosomes containing Legionella recruit endoplasmic reticulum-derived vesicles. This vesicular trafficking is unique to Legionella and is called retrograde transport. The fate of the phagosome has been altered. Host vesicles contact the phagosome containing Legionella and flatten. Finally, the phagosome is covered with the ER vesicles. Effector proteins such as RALF that are secreted by the .ICM system assist ER vesicle recruitment. Changes in membrane thickness represent lipid protein flux between the phagosome and vesicles. Ribosomes are recruited to the phagosome containing Legionella. Once Legionella is inside an ER vesicle, it is hidden from lysosomes. Now that Legionella cannot be destroyed by lysosomal attack, it multiplies freely within the ER-like phagosome. Legionella undergo a developmental change, become motile, and exit the host cell using an egress pore. Spread within the host occurs through cycles of phagocytosis and multiplication. Legionella, ela pode estar naquela água, no vapor da água de chuveiro, né? Então a pessoa inala aquele vapor e ela é tão pequena que ela caminha nas microgotículas de água. Então ele inalando, ela vai se instalar no pulmão e desencadear então a legionelose, a doença que pode levar
um paciente, um indivíduo a óbito em 72 horas. Então ela pode estar no biofilme do chuveiro, biofilme é aquele lodo, né, que fica no chuveiro, e pode estar também na caixa d'água, assim como outras bactérias, pseudomonas, micobactérias, podem estar naquela sujidade que vai sendo decantada no fundo da caixa d'água. A caixa d'água não é limpinha, a gente sabe. Então, todo o material particulado vai sendo acumulado no fundo da caixa. Nós temos um vídeo que ilustra muito bem não só o biofilme, quanto a legionela. Sim. Né? Como esses micro-organismos se agrupam, como eles se formam numa velocidade extremamente acelerada, grande, sim. E eles se unem de uma tal maneira, eles são, vamos dizer assim, uma comunidade muito unida. Perfeitas. Nós deveríamos imitá-los nesse perfeita. sentido. Né? E os trabalhos mais recentes dizem que o biofilme, você retirando o biofilme, ficando a camada matriz, a camada mãe aderida à superfície, ela se recompõe em menos de 3 horas. Então é sério. É realmente sério, né? Sério. E às vezes a gente também não tem esse cuidado com a nossa caixa d'água, né? Sim. Não tem aquela periodicidade, aquela preocupação. A água chega de boa qualidade, mas nós também temos que, nós consumidores também temos que fazer a nossa parte. E a instituição de saúde também tem que fazer a parte dela. Que ali na condição de hospital, o paciente já está mais vulnerável, já está numa condição debilitada. Muito interessante. Bom, Maria José, vamos prosseguir. Com relação à portaria do Ministério da Saúde, que trata dos padrões de potabilidade, né? Essa portaria que nós citamos logo no início. Sim. Como que você traduz esse termo que eles falam em potabilidade, numa palavra assim mais simples? Uma água potável é uma água de consumo humano, é uma água que você pode, sem preocupação, né, numa torneira, abrir uma torneira, encher um copo com água e você pode tomar essa água. Essa é água potável, é a água que nós recebemos da concessionária. Então essa é uma água
potável, ela vem com tratamento, né? Então pode ter às vezes um pouquinho de gosto de cloro. Tem pessoas mais sensíveis que vão sentir, olha, estou sentindo um saborzinho de cloro nessa água, porque talvez um sistema novo, o cloro não foi perdido nesse caminho, então pode aparecer um pouquinho. Então esse é o organolético, que é o sabor. É o sabor. Agora, tem algumas águas, vamos dizer assim, que tem muito sabor de cloro, né? O que acarretaria esse excesso de cloro para o organismo humano? Se eu for me transportar para a questão do instrumental, do material em aço inoxidável, da liga metálica, a gente sabe que o cloro acaba oxidando, mancha. Agora, para o organismo humano, ele teria um agravante? Depende da pessoa, né? Tem pessoas mais sensíveis, pessoas... Depende da sensibilidade de cada um. Depende da sensibilidade de cada um. Tem pessoas que, com quantidades mínimas de cloro, já reclamam, estou sentindo o sabor de cloro. E pode causar algum transtorno, sim. Pelo que eu entendi, então, esses padrões de potabilidade envolvem o índice de micro-organismos. Sim. Os coliformes fecais, as bactérias, e aí nós voltamos para as bactérias heterotróficas. Qual a relevância dessas bactérias heterotróficas no ambiente hospitalar? É muito relevante, porque se você tem uma água que tem ausência de Escherichia coli, tem que ser ausente. Não tem coliformes totais, mas na contagem de bactéria, ela apresenta uma contagem de bactérias acima de 500 unidades formadoras de colônias, que é o que diz na portaria 2914. Então, você tem uma água de baixa qualidade e precisa estar atento a isso, essa quantidade de bactérias. Quem são essas bactérias? Pode ser uma pseudomonas, ambiente hospitalar, ela não é bem-vinda. Com certeza. Pode ser micobactéria, que se você for lavar um instrumental, ela pode ficar aderida a esse instrumental e ela é resistente. Depois causar um grande transtorno quando for utilizado esse instrumental. Então é preciso estar atento à quantidade de bactérias heterotróficas, que é a contagem de bactérias, que exclui coliforme fecal e Escherichia coli. São outras bactérias que proliferam nesse lodo que fica no fundo da caixa d'água, então, ou no sistema. A análise da qualidade da água do hospital para um tratamento geral, vou dizer assim, eu posso usar a água potável. Agora, quando eu passo a ter que utilizar essa água para processar material, não necessariamente essa água potável é a água mais indicada para o processamento do produto para a saúde. Sim, você tem produtos críticos e produtos, né, instrumentais. Ou materiais críticos ou não críticos, críticos e semicríticos. Então, para os que não são críticos, você até pode fazer uma pré-limpeza com a água potável, desde que ela seja controlada microbiologicamente e os físico-químicos também. Então, você tem que ter um controle da qualidade da água para essa utilização. Pode ser utilizada sim, então tem que ter uma periodicidade de ensaios que você vai acompanhando. Essa água está boa? Como está a contagem de bactérias? Como está o físico-químico? Para outros materiais você precisa utilizar a tal água purificada, que é deionizada, osmose reversa, ultrafiltração, uma série de processos para deixar essa água com uma quantidade mínima de íons que vão causar o quê? Corrosão, vão causar manchas nos instrumentais. Maria José, alguns internautas estão solicitando que você comente um pouquinho mais sobre a legionela e um pouco mais sobre o biofilme. Ainda nós temos um tempo para passar para o segundo bloco. Antes de nós passarmos para o segundo bloco, eu gostaria que você fizesse essas considerações. Muito interessante a pergunta deles, porque já ouvimos dizer que no Brasil não existe legionela. Isso é uma mentira. Legionela, onde existe água, pode existir legionela. Caixa d'água, fontes decorativas, piscinas, chuveiros. Então, por que é crítico no hospital a água de chuveiro? Principalmente no inverno, que você deixa o banheiro todo nebuloso, porque põe água bem quente. Então, se tiver legionela na caixa d'água e ela estiver sendo levada até esse chuveiro, ela vai caminhar então na microgotícula
essa pessoa inalando, ela pode ter, se for uma pessoa imunodeprimida, uma imunidade rebaixada, ela vai ter uma legionelose e pode ir a óbito em 72 horas. Existe uma outra doença que é a febre de Pontiac, que essa pessoa vai ficar acamada, uma pessoa com uma imunidade melhor, vamos dizer assim, né? Bem de saúde. E o médico então vai dizer assim, olha, você está com uma gripe forte, você vai fazer repouso uma semana. Então essa é a febre de Pontiac. Então a legionela, ela pode causar duas doenças, legionelose e febre de Pontiac, sendo que a legionelose pode levar a pessoa a óbito. Então, quando ela chega no pulmão, a nossa célula de defesa, o macrófago, ele vai tentar englobar essa legionela. Só que a legionela dribla todo o sistema do nosso macrófago, se multiplica rapidamente dentro do macrófago, ele então se rompe e essas bactérias, essa grande quantidade, né, ela vai infectar outros macrófagos que estão chegando para auxiliar o nosso organismo. Então a pessoa tem aquele sintoma da gripe, febre, tosse, uma série de sintomas parecidos com o da gripe, mas ela está com uma legionelose. Sistema de ar-condicionado, por exemplo. É isso que eu ia te perguntar. Importante, né? A questão dos edifícios doentes? Sim. É isso. Sim, os edifícios doentes. Ele não tem tomada de ar externo, então é preciso uma manutenção perfeita, é preciso colocar esses equipamentos em lugares que não sejam críticos, centro cirúrgico, onde não exista uma renovação, porque ele vai sendo contaminado, o interno, a parte interna dele vai sendo contaminada. Quando liga, então aquilo é colocado no ambiente, toda aquela contaminação é jogada para o ambiente. Existe no Brasil a Resolução 9 da Anvisa. Então ela diz o seguinte, ela estabelece padrões para a qualidade do ar interior. Não fala exatamente para a área hospitalar, sim, né? Mas as áreas comuns, elas precisam ser analisadas quanto à quantidade de fungos, que fungo é um marcador epidemiológico, temperatura, umidade, velocidade do ar, CO2, que é subproduto da nossa respiração, nós retiramos oxigênio e devolvemos CO2. Então, uma sala de reunião, por exemplo, com 10 pessoas, de manhã ela está bem, quantidades adequadas, né, um nível bom de dióxido de carbono. Mas, se ela estiver com muitas pessoas, no final da tarde, ela vai ter, por exemplo, acima de 1000 partes por milhão. A pessoa pode sentir sonolência, mal-estar. E às vezes a gente não associa essa questão do CO2 circulando no meio ambiente, sim, com a sua até diminui o seu nível de atenção, sim, com toda certeza. Em função dessa característica da falta de renovação do ar, sim, no ambiente. Uma taxa adequada de renovação de ar. E sim, eu posso medir isso? Pode. Eu tenho instrumentos. São equipamentos de leitura direta que ele já demonstra para você quanto que tem de CO2 naquele ambiente. Leitura direta, é simples. Muito interessante. Bom, eu acredito que deu para atender a questão de alguns dos nossos internautas. Agora fala um pouquinho mais do biofilme. Biofilme é crítico. A legionela também está nesse biofilme, ela pode estar no biofilme. E o biofilme é como se é uma matriz polimérica, onde as bactérias estão convivendo de forma maravilhosa, elas se conhecem bem, uma ajuda a outra, uma sinaliza para outra o que é necessário fazer. Como nós vimos no vídeo. Como foi aquela visto, imagem é como bem foi visto no objetiva, vídeo, né? E esse biofilme, se ele estiver, por exemplo, num instrumental, por exemplo, e você fez uma higienização, você limpou a matriz, a camada mãe que está aderida através das adesinas, aderida à superfície, o que acontece? Ela não morre. Então ela fica estressada, ela fica faltando parte do corpo da bactéria, mas em menos de 3 horas, num ambiente adequado, com umidade adequada, ela se recompõe em menos de 3 horas, voltando então a formar como se fosse um prédio ou um wafer com várias camadas. E podem ser várias bactérias ou uma bactéria só.
formando esse biofilme. Eu acho que deu para nós termos uma visão um pouquinho mais ampliada desses dois temas bastante interessantes que complementam o vídeo, né, Maria José? Sim. Muito obrigada. De nada, eu que agradeço. Maria José, nós precisamos ir para um rápido intervalo. Vocês continuem conosco, voltamos já já. Iremos aprofundar a discussão nas questões da qualidade da água para processamento de produtos para a saúde, conforme a RDC 15. Okay. Até já. Okay.